Dei um carro de R$ 300.000 pro meu filho e ele me fez passar vergonha. Não foi uma vergonha pequena, daquelas que a gente sente quando tropeça na rua. Foi uma vergonha que rasgou minha alma, que fez o sacrifício de 20 anos parecer uma piada de mau gosto. Meu nome é Sônia e por toda a minha vida, meu único foco foi dar ao meu filho, Henrico, tudo que eu nunca tive. Eu venho de uma família simples, onde o jantar era garantido, mas o luxo era um sonho distante. Trabalhei desde os 16 anos, primeiro como faxineira, depois como cozinheira, até juntar cada centavo para abrir minha própria rotisseria. Um lugar pequeno, com cheiro de tempero caseiro, que virou meu império. Dei um carro de 300 mil e meu filho me fez passar vergonha. O sacrifício de 20 anos rasgou minha alma. Inscreva-se e deixe seu like para ver onde essa decepção me levou. O Henrico cresceu vendo minha luta. Ele nunca passou necessidade. Teve as melhores escolas, as melhores roupas, as melhores viagens. Quando ele entrou na faculdade de arquitetura, eu senti um orgulho que quase não cabia no peito. Ele era meu maior projeto, minha obra-prima. Para comemorar sua formatura, eu fiz uma loucura. Vendi um pequeno terreno que herdei dos meus pais e completei com todas as minhas economias para comprar o carro dos sonhos dele. Um carro importado, preto, brilhante, que custou exatos R$ 300.000. O sorriso dele quando viu o carro na porta de casa foi, por um momento, o pagamento de todo o meu esforço. Mas esse sorriso se desfez rápido. Ele começou a namorar uma moça, Lara, de uma família muito rica. O pai dela, Marcos, era um empresário famoso, dono de construtoras. De repente, meu filho começou a ter vergonha de mim. Ele parou de me visitar na rotisseria. Dizia que o cheiro de comida ficava impregnado na roupa dele. Parou de me ligar durante o dia. Quando eu ligava, ele respondia com frases curtas, apressadas, como se estivesse escondendo o telefone. Eu sentia o distanciamento, mas meu coração de mãe se recusava a acreditar no pior. Eu dizia para mim mesma que era uma fase, que ele estava ocupado construindo a própria vida. A humilhação aconteceu num jantar na casa dos pais da Lara. Henrico me convidou de última hora, quase como uma obrigação. Eu me arrumei com meu melhor vestido, um modelo simples, mas elegante. Cheguei lá e me senti um peixe fora d'água. A casa era uma mansão, com obras de arte nas paredes e um lustre de cristal que parecia maior que a minha cozinha. Durante o jantar, o pai da Lara, um homem de terno impecável, perguntou sobre o meu trabalho. Antes que eu pudesse responder, com orgulho, sobre a minha rotisseria que sustentou meu filho a vida inteira, Henrico me cortou. Ele riu, um riso nervoso, e disse: "Ah, a minha mãe, ela faz uns salgados. É um passatempo, sabe? Para não ficar em casa sem fazer nada. Um passatempo. Meu suor, minhas noites mal dormidas, as queimaduras nos meus braços, tudo reduzido a um passatempo. O ar sumiu dos meus pulmões. O pai da Lara então olhou para o meu filho e elogiou o carro que ele dirigia. Belo carro, Henrique. Um jovem de bom gosto e bem-sucedido. Meu filho estufou o peito e agradeceu, como se o mérito fosse todo dele. Ele não disse uma palavra sobre o meu sacrifício. Ele me escondeu. Me apagou da história dele na frente daquelas pessoas. Eu fiquei em silêncio o resto do jantar, com um nó na garganta que doía mais que qualquer ferida física. Quando voltei para casa, sozinha no meu carro popular, as lágrimas finalmente vieram. Chorei de tristeza, de raiva, de decepção. Olhei para as minhas mãos, calejadas pelo trabalho, e entendi tudo. Eu dei ao meu filho asas de ouro, mas esqueci de ensinar a ele o valor do chão de onde ele veio. Ele não tinha vergonha de mim. Ele tinha vergonha da origem dele, do trabalho honesto que pagou por cada luxo que ele ostentava. Naquela noite, sentada na minha cozinha simples, uma ideia fria e clara começou a se formar. Se foi o dinheiro que o transformou nesse monstro, seria o dinheiro que o traria de volta à realidade. Ele me humilhou, mas ele não fazia ideia do que eu era capaz. Ele esqueceu que a mesma mão que o ergueu também sabia como derrubar. A manhã seguinte ao jantar não teve choro. As lágrimas da noite anterior tinham lavado a tristeza e deixado para trás algo duro e frio, como pedra. Eu acordei antes do sol, às 5 da manhã, o mesmo horário de sempre há 20 anos. O cheiro da minha cozinha, da cebola e do alho que eu mesma picava nunca me pareceu tão reconfortante. Era o cheiro do meu esforço, da minha dignidade, o cheiro que meu filho agora achava vergonhoso. Enquanto a água para o café fervia, eu me lembrei de uma frase que meu pai dizia. Um homem simples que só sabia assinar o próprio nome, mas que entendia de gente. Ele sempre falava: a vingança é um prato que se come frio. Naquela manhã, eu comecei a preparar esse prato. Depois de deixar as funcionárias com as tarefas do dia, fui para o meu pequeno escritório nos fundos da rotisseria. Era um cômodo apertado, com uma mesa de madeira, uma cadeira e um armário de metal onde eu guardava todos os documentos importantes. Ignorei as contas apagadas
pagar e os pedidos dos fornecedores. Meu alvo era outro. Procurei por uma pasta de plástico azul, grossa, com a etiqueta Veículo 2023. Minhas mãos não tremiam, estavam firmes. Encontrei a pasta no fundo da gaveta, debaixo do contrato de aluguel do ponto. Sentei-me e espalhei os papéis sobre a mesa. O contrato de compra e venda, o documento do seguro, as notas fiscais. E ali, na terceira página do contrato de financiamento, estava a frase que eu procurava. O carro, legalmente, não era do Henrique. Ele tinha sido comprado em nome da minha empresa, Sabores da Sônia Rotisseria Ltda. Eu tinha feito isso por sugestão do meu contador na época, para aproveitar uma linha de crédito com juros menores para pessoas jurídicas. Henrico era apenas o condutor principal designado no seguro. O carro de R$300 mil era um ativo da minha empresa. Um passatempo. Um sorriso fino que eu não dava há muito tempo surgiu no meu rosto. Não era um sorriso de alegria, mas de certeza. Peguei o telefone e disquei um número que sabia de cor. Era do Alberto, meu contador há mais de 15 anos. Um homem sério e discreto que conhecia cada centavo que entrava e saía do meu negócio. Alberto, bom dia. É a Sônia, eu disse com a voz calma. Preciso da sua ajuda com uma questão administrativa da empresa. É sobre um dos nossos ativos. Ele pareceu surpreso com a formalidade. Claro, Sônia. O que houve? Algum problema com o maquinário? Não, Alberto. O problema é com o carro, respondi, olhando para a cláusula sublinhada com a minha caneta. A empresa precisa reaver o veículo para liquidar umas dívidas. Você pode preparar a documentação necessária para notificar o usuário a devolver o bem? Houve um silêncio do outro lado da linha. Alberto conhecia minha relação com Henrique. Ele sabia para quem era o carro. Eu podia imaginá-lo franzindo a testa, tentando entender a situação. Devolver? Sônia. Mas o carro, o Henrico, ele começou hesitante. O Henrico é apenas o usuário de um bem que pertence à empresa. Eu o cortei com uma frieza que surpreendeu a mim mesma. E a empresa, da qual sou a única sócia, decidiu que precisa desse ativo de volta. Imediatamente. Podemos fazer isso de forma legal e rápida? Ele pigarreou, a hesitação sumindo e dando lugar ao profissionalismo. Sim, claro. O carro está no nome da pessoa jurídica. Legalmente, é um procedimento simples. Vou redigir a notificação extrajudicial hoje mesmo. Amanhã cedo estará no seu e-mail para você assinar. Obrigada, Alberto. Agradeço a descrição. Eu disse e desliguei. Olhei pela janela do meu escritório, que dava para um beco estreito. Meu filho estava passeando com o carro de R$300 mil da minha empresa, vivendo uma vida de luxo construída sobre o meu passatempo. Ele achava que o carro era o símbolo do seu sucesso. Mal sabia ele que aquele carro seria o primeiro tijolo do seu castelo de areia que eu mesma iria chutar. A primeira parte do prato frio que eu estava apenas começando a servir. No dia seguinte, o e-mail de Alberto chegou pontualmente às 9 da manhã. O título era seco. Notificação extrajudicial. Devolução de ativo. Abri o anexo e o documento apareceu na tela do meu computador antigo. Era uma página só, cheia de termos legais que eu não entendia completamente, mas a mensagem principal era clara como o dia. A empresa Sabores da Sônia Rotisseria Ltda solicitava a devolução imediata do veículo, placa tal, modelo tal, no prazo de 48 horas, sob pena de medidas judiciais. Imprimi 2 cópias. O papel na minha mão parecia pesado. Não era mais um presente de mãe para filho, era um documento de negócios, uma cobrança. Fui até a recepção de um prédio comercial no centro e contratei um serviço de motoboy para fazer a entrega com aviso de recebimento. Dei o endereço do apartamento de luxo onde Henrico estava morando com Lara, um lugar que eu nunca tinha sido convidada para conhecer. É urgente e pessoal, eu disse ao atendente, pagando a taxa em dinheiro. Eu não precisava imaginar onde meu filho estava. Eu sabia. Ele postava tudo nas redes sociais. Enquanto eu organizava as entregas de quentinhas para o almoço, com as mãos cheirando a alho, peguei meu celular e abri o perfil dele. Lá estava ele. Uma foto postada há 10 minutos. Ele e Lara estavam sentados na varanda de uma cafeteria chique, com xícaras de porcelana e um pedaço de bolo que parecia mais uma obra de arte. Na legenda, ele escreveu: Planejando o futuro. A chave do carro importado estava sobre a mesa, bem visível, ao lado do celular de última geração dele. O futuro dele, aparentemente, não me incluía. O motoboy deve ter chegado uns 30 minutos depois. Imagino a cena. Henrico, rindo de alguma coisa com Lara, sendo interrompido por um homem de capacete segurando um envelope pardo. Ele deve ter franzido a testa, talvez irritado. Provavelmente pensou que era algum material do escritório de arquitetura do pai da Lara, onde ele tinha conseguido um estágio. Ele assinou o papel de recebimento com um floreio.
impaciente, e dispensou o entregador. Voltei para a minha cozinha. O telefone ficou no meu bolso, silencioso. Por 2 horas, nada aconteceu. Eu fritei coxinhas, montei lasanhas, atendi clientes no balcão. Minha mente estava calma. Eu sabia que a explosão viria. Era só uma questão de tempo. E ela veio. Meu celular vibrou no bolso do avental. O nome Henrico brilhava na tela. Respirei fundo, sequei as mãos num pano de prato e atendi. Mãe, que palhaçada é essa? Ele gritou sem nem dizer alô. O barulho de trânsito ao fundo indicava que ele estava na rua. Não estou entendendo, meu filho. Que palhaçada? Perguntei, com a voz mais neutra que consegui. Esse papel, essa carta ridícula que você mandou, devolução do veículo. Você ficou maluca? Não fiquei maluca, Henrico, respondi, olhando para uma panela de molho de tomate borbulhando no fogo. É um procedimento padrão da empresa. Precisamos do ativo de volta. Ativo? Empresa? Mãe, é o meu carro. O carro que você me deu, ele esbravejou. Eu não te dei um carro, Henrique. Eu te dei o direito de usar um carro que pertence à minha empresa. A mesma empresa que você descreveu como um passatempo. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, cheio de raiva e confusão. Eu podia ouvi-lo respirando com força. Eu não acredito nisso. Você está fazendo isso por causa daquele jantar? Por causa de uma brincadeira? Ele disse, a voz cheia de incredulidade. Não foi uma brincadeira, Henrique. Foi uma escolha. Você escolheu ter vergonha de mim e do meu trabalho. Agora, a dona desse passatempo está fazendo uma escolha de negócios. O carro volta para a empresa. Você tem 48 horas. Você não pode fazer isso. Eu não vou devolver nada. A Lara e o pai dela... O que eu vou dizer a eles? A voz dele subiu para um tom de pânico. Isso é um problema seu, não meu. E muito menos da minha empresa. Eu disse com frieza. Lembrei-me novamente do meu pai. A vingança é um prato que se come frio. Ele costumava dizer. O meu estava apenas começando a esfriar. Você vai se arrepender disso, mãe. Você não sabe com quem está se metendo. Ele ameaçou e desligou o telefone na minha cara. Olhei para o celular, depois para a panela de molho. A ameaça dele não me assustou. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha o controle da minha própria vida de volta. Ele podia ter o apoio da família rica da namorada, mas eu tinha a lei, a verdade e 20 anos de calos nas mãos do meu lado. A guerra tinha acabado de começar. As 48 horas do meu prazo começaram a passar lentamente. O primeiro dia foi um silêncio tenso. Henrico não ligou, não mandou mensagem, não deu sinal de vida. Eu sabia que não era resignação, era a calmaria antes da tempestade. Ele estava se armando, buscando ajuda no novo mundo de poder e influência que ele tanto queria pertencer. Eu continuei minha rotina na rotisseria, atendendo os clientes de sempre, com um sorriso no rosto e um nó de aço no estômago. Cada vez que a porta se abria, eu esperava vê-lo, mas ele não veio. A surpresa veio no segundo dia, 24 horas antes do prazo final. Era quase meio-dia, a hora do movimento, e o cheiro de frango assado enchia o ar. Um carro importado, diferente do que eu dei para o Henrico, parou na frente da minha loja. Não era um carro de cliente, era um sedã de luxo, cinza escuro, polido a ponto de refletir as nuvens. Dele desceu um homem que eu só tinha visto uma vez, Marco, o pai da Lara. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que todo o meu faturamento da semana. Entrou na minha rotisseria como se estivesse inspecionando um terreno para uma nova construção. Seus olhos percorreram o balcão de vidro, as prateleiras com doces caseiros, o chão de ladrilho simples. Ele não parecia impressionado. Parou na minha frente com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Sônia, eu presumo, ele disse, a voz calma e controlada. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Respondi, secando as mãos no meu avental. Eu sou Marcos, pai da Lara. Acho que nos conhecemos brevemente naquele jantar. Ele estendeu a mão e eu a apertei. A mão dele era macia, a minha, áspera. Vim conversar sobre o Henrique, essa situação desagradável do carro. Eu mantive minha postura. Não há situação desagradável, Sr. Marcos. Há um ativo da minha empresa que precisa ser devolvido. Ele riu baixo, um som condescendente. Vamos, Dona Sônia. Nós dois somos adultos. Eu entendo que a senhora esteja chateada. O rapaz falou uma bobagem, uma brincadeira de mau gosto. Mas tomar o carro dele? Isso não é um pouco exagerado? O carro não é dele, é da empresa. E a empresa precisa do bem de volta, repeti, como uma lição decorada. Eu não ia deixar ele me levar para o campo emocional. Marcos suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ele se inclinou sobre o balcão, baixando a voz. Olha, eu gosto do seu filho. Ele tem potencial. A Lara está apaixonada por ele. Estou dando uma oportunidade para ele no meu escritório. Ele está construindo um futuro. Um carro como aquele é importante para a imagem dele, para as conexões que ele precisa fazer. A senhora entende de negócios, não é? Eu entendo do meu negócio. E o meu negócio precisa do carro de volta. Falei, firme. A paciência dele estava se esgotando. O sorriso falso sumiu. Tudo bem, vamos ser diretos. Quanto a senhora quer para esquecer essa história? 10 mil reais? 20? Para cobrir o seu aborrecimento. O Henrico me devolve o dinheiro depois. Considere um empréstimo. O insulto foi como um tapa na cara. Ele achava que minha dor, minha humilhação, tinha um preço.
preço, e um preço baixo. Eu olhei bem nos olhos dele. Senhor Marcos, o meu trabalho sustentou meu filho a vida inteira. Pagou pela escola dele, pela faculdade dele e pelo carro que ele agora dirige. Meu trabalho não é um passatempo e a minha dignidade não está à venda, nem por 20 mil, nem por 1 milhão. O rosto de Marcos ficou vermelho. Ele se endireitou, ajeitando o paletó do terno caro. A máscara de homem razoável caiu por terra, revelando o predador por baixo. A senhora está cometendo um grande erro, ele disse, a voz gelada. Você não entende como o mundo funciona. Pessoas como nós não perdem para pessoas como você. Se você levar isso adiante, eu garanto que não vai ser só o Henrico que vai se arrepender. Ele se virou e saiu da minha loja, sem dizer mais uma palavra. Entrou no seu carro de luxo e partiu, deixando para trás o cheiro do seu perfume caro misturado com o cheiro do meu frango assado. A ameaça dele não me assustou. Pelo contrário, agora eu tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. A guerra não era mais apenas contra a ingratidão do meu filho. Era contra tudo o que Marcos representava. A arrogância, o poder e a crença de que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive a alma das pessoas. E eu ia mostrar a eles que a dona de um passatempo tinha mais força do que eles poderiam imaginar. O prazo de 48 horas se esgotou numa tarde de quinta-feira. O relógio na parede da cozinha da rotisseria marcava 5 horas. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem chegou. O carro não apareceu na minha porta com um filho arrependido ao volante. O silêncio era a resposta de Henrique. Era um silêncio arrogante, uma declaração de que ele, agora protegido por Marcos, estava acima das minhas regras. Ele e o pai da namorada achavam que a ameaça tinha sido suficiente para me fazer recuar. Eles me subestimaram. Esperei o movimento do final da tarde diminuir. Quando a última cliente saiu, levando uma torta de frango para o jantar, eu tranquei a porta da frente e fui para o meu pequeno escritório. O cheiro de comida quente foi substituído pelo cheiro de papel e de móveis antigos. Sentei na minha cadeira, que rangia sempre que eu me mexia, e disquei o número de Alberto. Sônia, alguma novidade? Ele perguntou, a voz profissional de sempre. O prazo acabou, Alberto. Ele não devolveu o carro. Eu disse sem rodeio. Houve uma pausa do outro lado. Eu imaginei que isso pudesse acontecer, ele disse com um suspiro. Bem, o próximo passo é entrar com uma ação de busca e apreensão. Eu preparo a petição, dou entrada no fórum e um juiz vai expedir um mandado. Com esse mandado em mãos, um oficial de justiça pode ir até onde o veículo estiver e apreendê-lo. Oficial de justiça. A imagem se formou na minha cabeça, nítida e cruel. Um homem ou uma mulher, com uma pasta de documentos oficiais, batendo na portaria do prédio de luxo onde Henrico morava. O porteiro, acostumado a ver apenas carros importados e entregas de restaurantes caros, teria que anunciar a visita. Senhor Henrico, um oficial de justiça para o senhor. A humilhação não seria mais privada. Entre mãe e filho. Seria pública. Seria na frente dos novos vizinhos ricos, na frente de Lara, na frente do mundo que ele estava tão desesperado para impressionar. Quanto tempo isso leva? Perguntei, a voz firme. Depende da agilidade do fórum, mas geralmente é rápido. Em alguns dias, uma semana no máximo, podemos ter o mandado, explicou Albert. Faça, por favor, dê entrada nisso o mais rápido possível, eu disse. Entendido, Sônia. Vou precisar que você venha aqui no escritório amanhã para assinar a procuração e alguns outros documentos. Ele concluiu. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Nas redes sociais, Henrico continuava a sua vida de fantasia. Naquela mesma tarde, ele postou uma foto num campo de golfe com Mar, os dois sorrindo, segurando os tacos, com o carro preto brilhante estacionado ao fundo como um troféu. A legenda dizia, aprendendo com o mestre. Ele estava aprendendo a ser como Mar, um homem que acreditava que o poder e o dinheiro podiam atropelar qualquer um que entrasse no seu caminho. Na manhã seguinte, vesti uma roupa simples, mas a melhor que eu tinha. Não o meu avental manchado de molho, mas uma calça social e uma blusa de seda que eu guardava para ocasiões especiais. O escritório de Alberto ficava num prédio comercial no centro, um mundo de vidro e aço que contrastava com as paredes descascadas da minha rotisseria. Ele me recebeu na sua sala. Era um lugar silencioso, organizado, onde cada papel parecia ter seu lugar exato. Ele me estendeu uma pilha de documentos. No topo estava a procuração, me autorizando a representá-lo naquela ação. Peguei a caneta que ele me ofereceu. Minha mão não tremeu. Enquanto eu assinava meu nome, Sônia, no papel que autorizava a lei a tomar de volta o que era meu por direito, eu não me sentia apenas uma mãe traída. Eu me sentia como a dona da Sabores da Sônia Rotisseria Litetea, uma empresária defendendo seu patrimônio. Pronto, Albert, eu disse, empurrando os papéis assinados de volta para ele. Ele os recolheu, olhando para mim com um misto de preocupação e respeito. Você tem certeza disso, Sônia? Isso vai causar um estrago na sua relação com ele. Eu olhei pela janela
do escritório dele para a cidade que se movia lá embaixo. Albert, meu filho já fez o estrago. Ele demoliu a ponte entre nós. Eu só estou recolhendo os escombros do meu lado. Marcos achava que eu não entendia como o mundo dele funcionava. Talvez não, mas ele estava prestes a ter uma aula intensiva sobre como as coisas funcionavam no meu. No meu mundo, dignidade não tinha preço e promessas eram cumpridas. E eu tinha prometido a mim mesma que traria meu filho de volta à realidade, nem que fosse à força. Saí do escritório de Alberto com uma sensação estranha no peito. Não era alívio, nem felicidade. Era a calma assustadora que vem antes da tempestade. Eu sabia que tinha acabado de apertar um botão que detonaria uma bomba na minha própria vida, mas era a única forma de apagar o incêndio que Henrico tinha começado. Voltei para a rotisseria, tirei a roupa boa, vesti meu avental e comecei a picar cebola. O cheiro forte fez meus olhos arderem, mas pela primeira vez em semanas, não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, uma raiva que me dava força. 2 dias depois, Alberto me ligou. Sônia, a notificação extrajudicial foi enviada. O protocolo de entrega confirma que seu filho a receberá hoje no final da tarde, no endereço comercial dele. O endereço comercial era a construtora de mar. Meu filho agora tinha uma sala lá, um cargo inventado para impressionar os outros. Imaginei a cena. Ele, sentado numa cadeira de couro, sentindo-se o dono do mundo, recebendo um envelope que o traria de volta para a terra. E foi quase como eu imaginei, só que foi pior. Naquela noite, Henrico não estava no escritório. Ele estava num dos restaurantes mais caros da cidade, com Lara e Marcos, uma mesa na varanda, com vista para as luzes da cidade, garrafas de vinho importado e pratos com nomes que eu nem conseguiria pronunciar. Ele ria de algo que Marcos dizia, sentindo-se parte daquele mundo. Ele se sentia aceito. Foi quando um homem de uniforme, carregando uma pasta, se aproximou da mesa. Senhor Henrico? Henrico olhou para o homem surpreso. Sim, uma entrega para o senhor. O homem estendeu um envelope pardo, timbrado com o nome do escritório de advocacia de Albert. Marcos ergueu uma sobrancelha. Problemas, garoto? A voz dele era suave, mas carregada de desprezo. Não, claro que não. Henrico gaguejou, pegando o envelope. Ele tentou sorrir. Deve ser alguma correspondência do escritório. Lara olhou para o envelope com nojo, como se fosse algo sujo. Não podiam esperar até amanhã? Henrico rasgou o envelope ali mesmo, tentando parecer casual. Seus olhos correram pelas linhas. Eu podia imaginar seu rosto perdendo a cor, o sorriso forçado desaparecendo. A notificação era clara. Ele tinha 48 horas para devolver o veículo de placa tal, chassi tal, de propriedade de Sônia, ou medidas judiciais para busca e apreensão seriam tomadas. Ele dobrou o papel rapidamente e o enfiou no bolso do paletó. Um pequeno problema administrativo. Vou resolver em 1 minuto. Ele se levantou, as mãos tremendo, e se afastou da mesa, pegando o celular. Ele não esperou nem 5 segundos. Meu telefone tocou. A foto dele, sorrindo no dia da formatura, apareceu na tela. Meu coração deu um solavanco, mas minha voz saiu firme. Alô? O que você pensa que está fazendo? Ele gritou do outro lado da linha. O barulho de música e conversas ao fundo mal disfarçava sua fúria. Você me mandou uma carta de advogado? Você enlouqueceu? Eu não enlouqueci, Henrico, respondi. Minha voz era um gelo. Estou apenas cuidando do que é meu. Seu? Você me deu aquele carro? Agora quer tomar de volta? Pra quê? Pra me humilhar na frente da família da Lara? Era esse o seu plano? Meu plano, Henrico, era te dar um futuro. Você que decidiu usá-lo para me apagar do seu presente. Respirei fundo. Você tem 48 horas para deixar o carro na porta da minha casa com a chave no contato. E se eu não fizer? Ele desafiou. Aí o próximo documento que você vai receber não virá por um mensageiro. Virá com um oficial de justiça e a polícia. E acredite, eles não vão ser tão discretos. Houve um silêncio. Eu podia ouvi-lo respirando, chocado. Meu pai sempre me dizia que todo luxo tem um preço. E a conta sempre chega. A sua chegou, meu filho. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. A guerra tinha começado. As 48 horas seguintes foram as mais longas e, ao mesmo tempo, as mais claras da minha vida. Eu não senti ansiedade, nem medo. Senti uma calma fria, uma certeza de que o caminho que eu estava trilhando, por mais doloroso que fosse, era o único possível. Passei esses 2 dias imersa na minha rotisseria, o lugar que o Henrico agora desprezava. O cheiro de alho e cebola dourando no azeite, que ele dizia ser cheiro de pobre, era para mim o perfume do meu sucesso, do meu sacrifício. Cada frango assado, cada lasanha montada, era um tijolo no muro que eu construía ao meu redor. No primeiro dia, o silêncio dele foi total. Eu sabia que ele estava
estava contando com o meu recuo. Ele sempre contou com isso. A mãe que perdoa, que cede, que entende. A mãe que ele tinha treinado a vida inteira para ser um capacho emocional para suas vontades. Mas aquela mãe tinha morrido no jantar com a família da Lara. No segundo dia, perto do fim do prazo, meu celular vibrou sobre o balcão de inox. Não era uma ligação, era uma mensagem, uma foto. Nela, Henrico e Lara estavam encostados no capô do carro preto, rindo para a câmera. Ele segurava uma taça de champanhe e ela fazia um sinal de paz e amor com os dedos. Embaixo da foto, uma legenda curta e debochada. Aqui, super preocupado com suas ameaças. Beijos. Aquela imagem foi como um balde de gasolina em uma brasa. Qualquer resquício de dúvida que pudesse existir dentro de mim evaporou. Ele não estava apenas me desafiando. Ele estava se divertindo com a minha dor. Ele estava me humilhando publicamente para a namorada. Provavelmente para a família dela também. Salvei a foto. Seria uma lembrança útil. O prazo de 48 horas acabou numa quinta-feira às 6 da tarde. Eu fechei a rotisseria e fui para casa. A rua estava silenciosa. Nenhum carro importado estacionado na minha porta. Nenhuma chave no contato. Ele não tinha apenas ignorado meu aviso, ele tinha cuspido nele. Peguei o telefone e disquei o número do meu advogado, um senhor sério e competente chamado Alberto. Ele atendeu no segundo toque. Boa noite, Sônia. Alguma novidade? A voz dele era calma. Boa noite, doutor Alberto. Sim, a novidade é que não há novidade. O carro não apareceu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu imaginei que essa seria a resposta dele. O orgulho de um jovem, muitas vezes, é maior que o bom senso. O próximo passo, Sônia, é mais formal e não tem volta. Estou pronta, eu disse, e minha voz não tremeu. O que faremos? Vou entrar com um pedido de busca e apreensão com base no contrato de doação condicional que preparamos. Com a sua notificação formal e a recusa dele, um juiz vai autorizar. Um oficial de justiça irá até o endereço que temos dele, acompanhado da polícia se necessário, para reaver o bem. Oficial de justiça. Polícia. As palavras eram pesadas, concretas. Era uma escalada que eu nunca imaginei, mas que se tornara inevitável. Ele saberá que a ordem veio de mim, certo? Perguntei, apenas para confirmar. Sim, seu nome estará no mandado. Será um momento desagradável para ele. Pensei na foto, no sorriso debochado, na humilhação. Lembrei das palavras do meu pai, que a conta sempre chega. O Henrico tinha pedido a conta mais cara do cardápio e achou que sairia sem pagar. Doutor Alberto, falei com a voz firme. Pode dar entrada no pedido. Quanto antes, melhor. Desliguei o telefone e olhei pela janela para a rua vazia. A guerra não tinha apenas começado. Eu tinha acabado de mover minha peça mais pesada no tabuleiro. E eu sabia, com uma certeza assustadora, que o meu filho não fazia a menor ideia do que estava prestes a atingi-lo. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada minuto se arrastava, pesado como uma bigorna. Eu continuei abrindo a rotisseria no mesmo horário, às 6 da manhã. O cheiro de alho dourando no azeite, de manjericão fresco sendo picado, que antes era o meu conforto, agora parecia apenas um cenário. Eu era uma atriz num palco familiar, repetindo movimentos que meu corpo conhecia de cor, mas minha mente estava em outro lugar. Estava no tribunal, imaginando um juiz de rosto severo lendo o nome do meu filho num pedaço de papel. Meus clientes de sempre não notaram a diferença. Eu sorria, pesava a lasanha, embrulhava o frango assado e desejava um bom apetite. Por fora, eu era a Sônia de sempre. Por dentro, eu estava me transformando em algo que nem eu mesma reconhecia. Uma mulher fria, calculista, movida por uma necessidade de justiça que queimava mais forte que o fogo do meu forno. Eu não sentia mais a dor aguda da traição, mas uma raiva gelada, uma certeza de que estava fazendo a única coisa possível. Na tarde do segundo dia, enquanto eu limpava o balcão de inox, vi um casal de jovens do outro lado da rua. Eles se beijaram e o rapaz ajeitou o cabelo da moça com um carinho que me fez parar. Por um segundo vi o Henrico, não o Henrico da foto, com o sorriso falso e a namorada rica. Vi o meu menino, o que me abraçava e dizia que minha comida era a melhor do mundo. Uma pontada de dúvida me atingiu. Será que eu estava indo longe demais? Será que o amor de uma mãe não deveria perdoar tudo? A dúvida durou pouco. Fechei os olhos e a imagem daquele post no Instagram voltou, nítida como uma fotografia. A legenda, as risadas, a humilhação pública. Meu filho não tinha apenas me magoado. Ele tinha zombado do meu sacrifício, cuspido na mão que o alimentou a vida inteira. Lembrei mais uma vez do meu pai me dizendo, enquanto consertava uma cadeira velha na varanda: minha filha, a conta sempre chega. Pode demorar, pode vir de um jeito que a gente não espera, mas ela sempre chega. Eu estava apenas garantindo que a conta do Henrico chegasse com o valor correto. Naquela noite, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e a voz de Lara, melosa e artificial, soou do outro lado. Oi, Sônia, tudo bem? O Henrico me disse que você anda meio sumida. Estamos pensando em dar um jantarzinho aqui no nosso apartamento novo, só para os mais íntimos. Queríamos muito que você viesse conhecer. O pai vai estar aqui, o Marcos. Seria ótimo para você
vocês se conhecerem melhor. O convite era uma faca disfarçada de flor. Um jantarzinho para me exibir como um troféu esquisito. A mãe cozinheira do novo namorado rico. Eles queriam me colocar no meu lugar, me mostrar o mundo ao qual o Henrico agora pertencia. E eu, claramente não. Lara, eu disse, e minha voz saiu calma, nivelada. Agradeço o convite, mas estarei muito ocupada nos próximos dias. Tenho uma encomenda grande para entregar. Ah, que pena, ela disse sem esconder o alívio. Trabalho, né? Sempre em primeiro lugar. Bom, fica pra próxima, então. Ela desligou. Eu respirei fundo. A encomenda grande estava a caminho, mas não era de comida. No dia seguinte, às 10 da manhã, o doutor Alberto me ligou. Sua voz era profissional, sem emoção. Sônia, bom dia. Tenho notícias. O juiz acatou nosso pedido. O mandado de busca e apreensão do veículo foi expedido agora há pouco. Meu coração deu um salto. E o que isso significa na prática? Significa que um oficial de justiça, provavelmente acompanhado por uma viatura para garantir a ordem, irá cumprir o mandado a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eles têm o endereço do condomínio do seu filho. A partir de agora, está nas mãos da justiça. Eu me sentei na cadeira da minha pequena cozinha nos fundos da loja. A hora tinha chegado. O oficial de justiça estava a caminho. Meu filho, no seu apartamento de luxo, provavelmente planejando o jantarzinho com a Lara e o Marcos, não fazia a menor ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. A peça mais pesada do tabuleiro tinha sido movida, e não era mais a minha, era a da lei. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Eu continuei trabalhando na rotisseria, atendendo clientes com um sorriso no rosto, pesando salada de maionese, embrulhando frango assado. Por fora, eu era a Sônia de sempre, a dona do negócio que todos no bairro conheciam. Por dentro, eu era um nó de nervos. Cada toque do sininho da porta me fazia pular. A qualquer momento, o telefone ia tocar. Eu sabia que ia. Era só uma questão de tempo. O cheiro de alecrim e alho, que normalmente me confortava, parecia forte demais. O calor dos fornos, que era meu ambiente natural, me sufocava. Eu olhava para as minhas mãos, calejadas de tanto cortar legumes e amassar pão, e pensava no volante de couro macio daquele carro de 300 mil reais. Um mundo de distância separava minhas mãos daquelas que meu filho tinha agora, mas fui eu, com essas mesmas mãos, que paguei por aquele luxo, e seriam elas que o tomariam de volta. O que você faria no meu lugar? Ver meu filho ter vergonha de mim, da minha rotisseria? Comente o que está achando e compartilhe. Às 4 da tarde, meu celular pessoal vibrou em cima do balcão de aço. Na tela, a foto do Henrico, sorrindo, de uma viagem que fizemos anos atrás. Meu coração bateu descompassado. Respirei fundo, sequei as mãos no avental e atendi. Mãe! A voz dele era um fio, trêmula, cheia de pânico. Mãe, pelo amor de Deus, você não vai acreditar no que está acontecendo. O que foi, Henrico? Perguntei, minha voz saindo tão calma que até eu me surpreendi. O carro. Tem um oficial de justiça aqui na porta do prédio, com a polícia. Eles têm um papel, um mandado. Estão dizendo que vão levar o carro. O meu carro. Ao fundo, eu podia ouvir a voz de Lara, aguda e irritada. O que ele quer dizer com levar o carro? Isso é ridículo. Eu permaneci em silêncio por um instante, deixando o desespero dele crescer. Mãe, você está aí? Ele quase gritou. Preciso de ajuda. Deve ser algum engano, algum erro do banco. Você precisa ligar para o seu advogado. Precisa me mandar dinheiro para pagar um advogado aqui. O Marcos está tentando resolver, mas eles não querem ouvir. A menção ao Marcos foi a gota d'água. Ele estava pedindo ajuda ao pai da namorada. O homem para quem ele queria provar que era alguém, antes de pensar em mim. Não se preocupe com o advogado, Henrico, eu disse, e o tom da minha voz mudou. O calor da mãe sumiu, dando lugar a um gelo cortante. O meu advogado já está ciente de tudo. Houve uma pausa. O seu advogado? Como assim? Por que ele saberia disso? Porque fui eu, Henrico, falei, cada palavra pesada, deliberada. Fui eu que pedi o carro de volta. O oficial de justiça está aí a meu pedido. O silêncio do outro lado da linha foi total. Eu podia quase ouvir os pensamentos dele se quebrando. Ouvi um som de algo caindo, talvez o próprio telefone. Depois, um murmúrio confuso. Você, o quê? Por quê? Isso não faz sentido, mãe. Você me deu o carro. Eu te dei uma chance, Henrico. Uma chance de ser grato, de ter respeito pela sua origem, pela mulher que te criou sozinha. Você pegou essa chance e cuspiu nela para impressionar gente que não se importa com você. Minha voz era firme. O carro não era um presente, era um símbolo de todo o meu sacrifício. E você o usou como um símbolo da sua vergonha de mim. Mas e a Lara? E o pai dela? O que eu vou dizer para eles? A voz dele era um choro de criança. Eu não sei, Henrique. Talvez a verdade, que o carro de luxo que você exibia pertencia à sua mãe cozinheira, a mesma mãe cujo cheiro de comida te envergonhava. Eu desliguei. Não esperei por uma resposta. Olhei ao redor da minha rotisseria, o cheiro de comida caseira, o calor dos fornos, o barulho dos clientes. Esse era o meu mundo, um mundo real, construído com suor. Meu pai sempre dizia que o trabalho duro sempre cobra a conta, e a conta do meu filho, caríssima,
quentíssima tinha acabado de chegar. Desligar o telefone foi como fechar uma porta de ferro, pesada, barulhenta e definitiva. Por um segundo, o único som na rotisseria era o zumbido suave dos refrigeradores e o chiado baixo de um frango assando no forno. O cheiro de alecrim e alho, que sempre foi meu conforto, agora parecia o cheiro da batalha. Eu não me sentia vitoriosa. Sentia-me esgotada, como se tivesse corrido uma maratona, mas sabia que tinha feito a única coisa possível. O meu respeito próprio valia mais do que 300 mil reais. Não demorou nem 20 minutos. O sino da porta da rotisseria tocou, mas não era o som alegre de um cliente com fome. Era um toque seco, irritado. Henrico entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva e humilhação. E atrás dele, como uma sombra elegante e venenosa, estava Lara. Ela parou na entrada, os braços cruzados, os olhos percorrendo meu pequeno estabelecimento com um desprezo que ela nem tentava esconder. Ela usava um vestido branco, que provavelmente custava mais do que todo o meu estoque de comida, e parecia aterrorizada com a ideia de uma gota de gordura respingar nele. Como você pôde? Henrico sibilou, ignorando os 2 clientes que comiam em uma das mesinhas. A voz dele tremia. Você me transformou em uma piada, na frente de todos. Eu sequei minhas mãos em um pano de prato devagar. Mantive meu balcão entre nós. Era minha fortaleza. Eu não fiz nada que você já não tivesse feito consigo mesmo, Henrico. Eu só tirei o seu brinquedo caro. Lara deu um passo à frente. O som dos seus saltos no piso de cerâmica era como estalos de chicote. Brinquedo? Henrico me disse que sua mãe era uma empresária do ramo de alimentos. Ele não disse que você vendia frango assado em uma portinha de bairro. A palavra portinha saiu da boca dela com veneno. O sangue ferveu nas minhas veias, mas meu rosto permaneceu uma máscara de calma. Olhei diretamente para ela, ignorando meu filho. Eu sou uma cozinheira, e essa portinha, como você chama, pagou a faculdade de arquitetura do seu namorado e comprou o carro que ele usava para te impressionar. Henrico gesticulava, desesperado. Mãe, por favor, vamos conversar. Devolve o carro. Eu juro que... Jura o quê? Eu o cortei. Que vai se lembrar que tem mãe? Que vai parar de ter vergonha de onde veio? Suas promessas não valem mais nada para mim, Henrico. Acabaram. Isso é por causa dela, não é? Ele apontou para Lara, a voz subindo para um tom agudo de pânico. Você está com ciúmes. Eu quase ri. A ideia era tão absurda que chegava a ser patética. Ciúmes? Não, meu filho. Isso é sobre respeito. Uma palavra que você esqueceu o significado. Foi Lara quem interveio de novo, com uma frieza calculada. Escuta aqui, senhora. Ela começou, o tom condescendente. Meu nome é Sônia, eu disse, firme. E você está no meu estabelecimento. Então meça suas palavras. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Tudo bem, Sônia. Saiba que você cometeu um grande erro. O pai do Henrico pode não ser ninguém, mas o meu pai é. Marcos não vai gostar de saber que a filha dele está sendo associada a esse escândalo de família pobre. A ameaça estava clara. Eles não iam usar apenas a chantagem emocional. Eles iam usar poder. O poder do dinheiro e do status que eles tanto valorizavam. O seu pai pode ser o presidente da República. Não me importa, respondi, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. O carro está no meu nome. O financiamento está no meu nome. Legalmente, a posse é minha. Meu advogado, Alberto, já cuidou de toda a papelada. Henrico me olhou, os olhos arregalados. Advogado? Você contratou um advogado contra mim? Eu contratei um advogado para proteger o que é meu, corrigi. Você me forçou a isso. Lara puxou Henrico pelo braço. Chega, Henrico. Vamos embora. Isso é humilhante. Meu pai vai resolver essa palhaçada em um telefonema. Ela se virou para mim, um sorriso cruel nos lábios. Aproveite sua lojinha de frango, Sônia. Você não vai tê-la por muito tempo. Eles saíram, batendo a porta. O silêncio que ficou para trás era pesado, carregado de ameaças. Os clientes nas mesas me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Eu respirei fundo, o cheiro de comida caseira enchendo meus pulmões. O mundo deles era feito de aparências e ameaças. O meu era feito de trabalho duro. E como meu pai dizia, o trabalho duro sempre cobra a conta. Eu só não sabia que a conta deles viria na forma de uma guerra contra mim. O baque da porta ecoou na rotisseria por um longo segundo. Os talheres pararam no ar. As conversas morreram. Todos os olhos se viraram para mim. Eu senti meu rosto queimar, mas endireitei as costas. Caminhei até a mesa mais próxima, onde uma família me olhava com pena. Desculpem o incômodo, eu disse, com a voz mais firme que consegui encontrar. A sobremesa hoje é por conta da casa. Um pequeno sorriso se formou no rosto da mãe, e o barulho de talheres voltou a preencher o ambiente. Eu não ia deixar que a vergonha me paralisasse. Voltei para trás do balcão, peguei um pano e comecei a limpar uma superfície que já estava impecável. Trabalhar era a única coisa que acalmava minha mente.
novamente. Os dias seguintes foram de uma calma assustadora. Não recebi nenhuma ligação de Henrique, nenhuma mensagem de Lara, nenhuma intimação do poderoso mar. Por um momento, cheguei a pensar que a ameaça tinha sido apenas um blefe, palavras ditas no calor do momento. Meu advogado, Alberto, me ligou para dizer que a transferência de posse do carro estava concluída e que eu poderia buscá-lo a qualquer momento, mas eu decidi esperar. Algo me dizia que o silêncio deles era a calmaria antes da tempestade. A tempestade chegou numa quinta-feira, no auge do movimento do almoço. 2 homens de terno cinza, com pastas de couro debaixo do braço, entraram na rotisseria. Eles não olharam o cardápio, vieram direto até mim. Um deles, mais alto e com uma expressão azeda, apresentou um crachá. Fiscalização da Vigilância Sanitária. Recebemos uma denúncia anônima sobre as condições de higiene do seu estabelecimento. Meu coração gelou. Denúncia anônima. Eu sabia exatamente de onde ela tinha vindo. Minha cozinha era um brinco. Eu seguia todas as regras à risca, com um rigor quase obsessivo. Era o meu nome, a minha reputação. Podem ficar à vontade, eu disse, abrindo a portinhola do balcão para eles. A cozinha está aberta. Eles passaram as 2 horas seguintes revirando cada canto do meu pequeno império. Mediram a temperatura das geladeiras, passaram o dedo em prateleiras altas, olharam a data de validade de cada pote de tempero. Era um pente fino, humilhante, feito na frente de todos os meus clientes. Eles procuravam um erro, qualquer coisinha para me multar, para fechar minhas portas. Um dos fiscais, o mais baixo, parecia quase constrangido, mas o chefe dele era implacável. No final, depois de não encontrarem absolutamente nada fora do lugar, ele me entregou um papel. Encontramos uma irregularidade na ventilação, uma multa de R$ 5.000 e um prazo de 48 horas para regularizar, ou o estabelecimento será interditado. A ventilação, o sistema que eu tinha trocado no ano anterior e que custou uma fortuna. Não havia nada de errado com ele. Era uma mentira descarada, uma desculpa para me punir. Quando eles saíram, o ar na rotisseria ficou pesado. Alguns clientes pagaram a conta em silêncio e foram embora. Eu peguei o telefone e liguei para o Alberto. Eles começaram, eu disse, a voz tremendo de raiva. Eles estão tentando me destruir. Do outro lado da linha, Alberto ficou em silêncio por um instante. Depois, disse com uma calma que me tranquilizou. Não se preocupe, Sônia. É exatamente o que eu esperava. Deixe essa multa comigo. Tire fotos de tudo. Do seu sistema de ventilação, das notas fiscais da instalação. Enquanto isso, vou fazer umas ligações. Quero saber quem são esses fiscais e quem deu a ordem para essa visita surpresa. Ele fez uma pausa. Marcos pode ter dinheiro, Sônia, mas pessoas com dinheiro também deixam rastros e nós vamos seguir cada um deles. Desligar o telefone me deu um novo fôlego. Eles tinham declarado guerra, mas não sabiam que eu não estava mais sozinha nessa luta. Eu tinha a verdade do meu lado e um bom advogado. A batalha estava apenas começando. Segui as instruções do Alberto e fotografei cada parafuso do meu sistema de ventilação. Enviei para ele as notas fiscais e os certificados de garantia. Enquanto ele mergulhava na papelada e fazia suas investigações, eu tentei manter a rotina na rotisseria. Varria o chão, temperava o frango, sorria para os clientes, mas por dentro eu estava em alerta máximo, como um soldado esperando o próximo ataque. Eu sabia que a multa da ventilação era apenas o primeiro tiro de canhão. O exército de Marcos estava apenas testando minhas defesas. O segundo ataque veio 3 dias depois. Não foi com fiscais ou papéis timbrados. Foi silencioso, digital e sujo. Meu celular apitou com uma notificação. Era do aplicativo de avaliações de restaurante. Sua nota caiu de 4,9 para 3,2 estrelas. Meu estômago revirou. Abri o aplicativo e comecei a ler. Eram dezenas de avaliações de 1 estrela, todas postadas nas últimas horas. Comida gordurosa e sem gosto. Passei mal a noite inteira. Atendimento péssimo. A dona é uma grossa. Encontrei um cabelo na minha lasanha. Nojento. Lugar sujo. Parece que não limpam a mesa. Mentiras. Cada palavra era uma facada na minha história. Eu li os nomes dos perfis. Eram todos falsos, criados recentemente, sem foto, sem outras avaliações. Era um ataque coordenado. Uma campanha de difamação para destruir a reputação que eu levei 20 anos para construir. As mãos que seguravam o celular tremiam de uma raiva impotente. Eu podia lutar contra fiscais corruptos, mas como eu lutaria contra fantasmas na internet? Foi quando um dos meus clientes mais antigos, o Sr. César, um aposentado que almoçava comigo toda terça e quinta, entrou na loja. Ele não veio para o balcão. Veio direto a mim, com o celular na mão, mostrando a mesma tela que eu olhava. Sônia, você viu essa palhaçada? Ele perguntou, a voz indignada. Quem são esses mentirosos? Todo mundo no bairro sabe que sua cozinha é mais limpa que um centro cirúrgico. As palavras dele foram como um copo de água fria no meu rosto em chamas. Ele estava certo. Marcos, Lara e Henrico podiam ter dinheiro e poder, mas eu tinha algo que eles nunca teriam, uma comunidade. Eu tinha a confiança das pessoas que alimentei por anos. Olhei para o Sr. César, depois para as outras mesas, para os rostos conhecidos que me cumprimentavam todos os dias. Esse era o meu verdadeiro império. Não as paredes da loja, mas
mas a lealdade dos meus clientes. Naquele momento, a voz do meu pai soou clara na minha cabeça, como se ele estivesse ao meu lado. O trabalho duro sempre cobra a conta. Eu entendi. Meu trabalho não era só cozinhar. Meu trabalho era construir confiança, dia após dia, prato por prato. E essa era uma moeda que Marcos não podia comprar nem destruir com perfis falsos. Uma ideia surgiu na minha mente, clara e afiada. Eu não ia responder às mentiras com outras mentiras. Eu ia usar a verdade como um escudo e uma espada. Peguei meu telefone e liguei para o Alberto. Eles estão me atacando online, eu disse. Mas minha voz não tremia mais. Estava firme. Mas eu já sei o que fazer. Vou precisar da sua ajuda para uma coisa. Mas não é para processá-los. É para algo diferente. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei de explicar meu plano, ele deu uma risada baixa. Sônia, você é brilhante. Isso é melhor do que qualquer processo. É guerra de guerrilha. Vou preparar os documentos que você pediu. Eles não sabem com quem se meteram. Desliguei o telefone e senti uma onda de energia que não sentia há muito tempo. A tristeza deu lugar à fúria. E a fúria deu lugar a um plano. Eles queriam jogar sujo? Ótimo. Mas eles esqueceram que eu cresci limpando a sujeira dos outros. E eu sabia exatamente como virar o lixo deles contra eles mesmos. A batalha pela minha rotisseria tinha acabado de ganhar um novo campo. E eu estava pronta para lutar. No dia seguinte, a rotisseria abriu no horário de sempre. Mas algo estava diferente. No lugar do quadro de promoções do dia, pendurei uma cartolina branca bem grande, escrita com canetão preto. A letra era minha, firme e sem enfeites. Eles tentaram nos calar com mentiras. Nós responderemos com a verdade. Entre e veja nossa cozinha com seus próprios olhos. Hoje, a visita é livre e o café é por conta da casa. Os primeiros clientes que chegaram pararam em frente ao cartaz, lendo com curiosidade. Alguns cochichavam. Eu estava atrás do balcão, o coração batendo um pouco mais forte, mas o rosto sereno. Eu não ia me esconder. O Sr. César foi um dos primeiros a entrar, e ele não foi para a mesa. Ele veio direto até o balcão, apontou para a cartolina e abriu um sorriso largo que mostrava os dentes de ouro. É isso, menina Sônia. É assim que se luta, com a cabeça erguida. Ele não foi o único. Ao longo da manhã, o movimento foi maior que o normal. As pessoas não vinham apenas comprar comida. Elas vinham para olhar, para apoiar. Eu abri a porta da minha cozinha, um lugar que sempre foi meu santuário, e deixei que todos entrassem. Mostrei meus freezers organizados, os legumes frescos que tinham acabado de chegar, as panelas de inox brilhando sob a luz forte. Não havia um pingo de sujeira, nem um fio de cabelo fora do lugar. Enquanto as pessoas caminhavam pela minha cozinha, eu peguei meu celular, apoiei numa lata de azeite e comecei a gravar um vídeo, sem filtro, sem edição. Meu nome é Sônia e essa é a minha cozinha. Há 20 anos eu cozinho nesse mesmo lugar. Nos últimos dias, pessoas que nunca pisaram aqui tentaram destruir minha reputação com mentiras na internet. Então, eu convido vocês, venham ver a verdade. Venham sentir o cheiro do tempero de verdade. A minha história não vai ser apagada por perfis falsos. Postei o vídeo na página da rotisseria. Em menos de uma hora, o vídeo começou a ser compartilhado. Clientes antigos comentavam, defendendo meu trabalho. Eu como aí há 10 anos, nunca tive um problema. A lasanha da Sônia é a melhor da cidade. Quem falou mal, nunca provou. As avaliações de 5 estrelas, de perfis reais e antigos, começaram a subir, soterrando as mentiras. A minha comunidade estava me abraçando, formando um escudo humano ao meu redor. No meio da tarde, com a loja cheia de gente conversando e comendo, meu celular tocou. Era o Alberto. A voz dele era contida, mas eu podia sentir uma ponta de excitação. Sônia, boas notícias. Como eu suspeitava, os perfis eram amadores. Consegui rastrear os endereços de IP que fizeram as postagens. Todos eles partiram de uma única rede de computadores, de um escritório comercial num prédio de luxo. Ele fez uma pausa dramática. O escritório está registrado em nome de uma das construtoras de Marcos. Um sorriso lento se formou no meu rosto. Era a prova, a arma que eu precisava. Olhei para o movimento na minha loja, para os rostos satisfeitos, para o Sr. César contando histórias para um casal jovem na mesa ao lado. Meu pai estava certo. O trabalho duro sempre cobra a conta. Por 20 anos, eu tinha depositado meu suor, minha honestidade e meu cuidado em cada prato que saía daquela cozinha. Agora era a hora de sacar os juros. Perfeito, Alberto, eu disse, a voz baixa e firme, no meio do barulho feliz da minha rotisseria. Guarde essa informação. Essa é a nossa munição para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Ele perguntou. Eu olhei pela janela e vi um carro de luxo, parecido com o do meu filho, passar rápido pela rua. A imagem não me machucou mais. Agora, ela
só alimentava minha determinação. O próximo passo, Alberto, é levar a guerra para o território deles. Desliguei o telefone com o Alberto e por um momento o barulho da rotisseria desapareceu. Eu só ouvia o zumbido da minha própria raiva, uma energia que corria pelas minhas veias. Levar a guerra para o território deles. A frase ecoava na minha cabeça. O território deles não era uma cozinha, não era um lugar de trabalho honesto, era um palco. Um mundo de aparências, de sorrisos falsos e de negócios fechados com um aperto de mão e uma taça de champanhe. Marcos era um construtor, um homem que vendia sonhos de concreto a preços absurdos. A imagem dele era tudo, e era exatamente a imagem dele que eu ia atacar. No dia seguinte, pedi para o Alberto investigar a agenda de eventos da construtora de Marcos. Não demorou muito. Em 2 dias, ele me retornou a ligação. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Sônia, achei o palco perfeito. A empresa dele está patrocinando um grande leilão de arte beneficente no museu da cidade. Daqui a 3 dias, toda a alta sociedade vai estar lá. Políticos, artistas, a imprensa inteira. É o evento do ano. Um leilão de arte. Era perfeito. O auge da pretensão. Eu imaginei a cena. Canapés minúsculos que não matavam a fome de ninguém, conversas vazias sobre o valor de uma pintura e Marcos circulando como um pavão, o rei daquele universo artificial. Meu plano começou a se formar, peça por peça. Eu não ia jogar o jogo deles. Eu ia levar o meu jogo para dentro do salão deles. Fechei a rotisseria por 2 dias. Coloquei um aviso na porta. Fechado para um evento especial. Meus clientes ficaram curiosos, mas eu não dei detalhes. Na minha cozinha, que agora parecia um quartel-general, eu comecei a trabalhar. Não preparei pratos caros ou complicados. Fiz o que eu fazia de melhor, o que vinha da minha alma. Fiz centenas de mini empadas de palmito, com uma massa que desmanchava na boca. Fiz milhares de coxinhas de frango cremosas, perfeitamente douradas. Fiz pães de queijo que enchiam o ar com um cheiro de casa de vó. Era comida de verdade, comida com história. Cada salgado era um tijolo na minha fortaleza. Alberto conseguiu o que eu precisava. Ele tinha um contato que trabalhava para a empresa de buffet contratada para o evento. Por um valor considerável, o contato concordou em não ver uma equipe extra entrando pela porta dos fundos. Eu não precisava de muito, apenas uma mesa pequena, num canto discreto do salão principal. Na noite do evento, eu e 2 das minhas cozinheiras de confiança, vestidas com uniformes impecáveis, entramos pela cozinha de serviço do museu. Ninguém nos questionou. Estávamos carregando bandejas de prata cobertas com panos de linho branco. No meio do salão luxuoso, entre esculturas e pessoas que valiam milhões, montamos nossa pequena mesa. Em cima dela, uma única placa de acrílico, com letras simples e elegantes. A honestidade tem sabor. Uma cortesia da rotisseria da Sônia. As pessoas começaram a chegar. O cheiro dos meus salgados quentinhos começou a se espalhar pelo ar, competindo com o perfume caro dos convidados. No início, eles olhavam com desdém, mas a fome é uma coisa primitiva. Ela não entende de status social. Um convidado, depois de comer 3 canapés minúsculos, pegou uma coxinha, quase escondido. Os olhos dele se arregalaram. Ele pegou outra. Logo, uma pequena multidão começou a se formar ao redor da minha mesa. Os sussurros começaram. Você provou isso? É divino. De onde veio isso? Não está no cardápio oficial. Eu fiquei observando de longe, perto da porta da cozinha. Vi Marcos dando uma entrevista para uma equipe de televisão, falando sobre responsabilidade social. Então, vi Henrico e Lara entrarem. Lara usava um vestido vermelho que brilhava. Meu filho, ao lado dela, parecia um estranho num terno bem cortado. Eles riram de algo que um convidado disse e Lara pegou uma taça de champanhe. Foi quando o olhar dela cruzou o salão e encontrou o meu. O sorriso dela congelou. A taça de cristal tremeu na sua mão. Ela cutucou Henrico, que se virou. O rosto do meu filho perdeu toda a cor. Ele me viu ali, de pé, no meu território, e soube que a guerra tinha começado. O tempo pareceu parar. O murmúrio de conversas e o tilintar de taças desapareceram, e no centro do meu universo estavam apenas aqueles 2 rostos. O de Lara, uma máscara de desprezo e choque, como se tivesse visto um rato na sua festa de gala. E o de Henrique, meu filho, o rosto dele estava branco, os lábios entreabertos, os olhos fixos em mim, como se eu fosse uma assombração. Ele não via a mãe dele, ele via o segredo vergonhoso dele, em carne e osso, servindo coxinhas no evento mais importante da sua nova vida. Ele foi o primeiro a se mover. Com um gesto rápido, ele sussurrou algo para Lara, que o segurou pelo braço, mas ele se soltou. Ele começou a caminhar na minha direção, atravessando o salão. Não era a caminhada confiante do homem que eu vi entrar, era a caminhada de um menino assustado, tentando evitar que a bola que ele chutou quebrasse a janela do vizinho. Cada passo dele parecia pesado, relutante. Quando ele parou na minha frente, o cheiro do perfume caro dele se misturou com o cheiro do meu tempero. Mãe, ele disse. A voz era um fio, quase inaudível. O que você está fazendo aqui? Eu mantive
Mantive minha postura, meus ombros retos, meu queixo erguido. Eu estou trabalhando, Henrico, servindo comida de verdade para pessoas que estão com fome. Por favor, ele implorou, olhando para os lados, aterrorizado que alguém pudesse ouvi-lo. Vai embora. Por favor, mãe, não faz isso comigo. Fazer o quê? Te envergonhar com meu trabalho honesto? O mesmo trabalho que pagou sua faculdade e comprou o carro que está lá fora? Cada palavra minha era baixa, mas afiada como uma faca. Lara não aguentou ficar parada. Ela veio marchando até nós, o vestido vermelho balançando como uma bandeira de guerra. Ela nem olhou para mim. Agarrou o braço de Henrico. Querido, mande essa mulher sair daqui, agora, ou eu chamo a segurança. Essa mulher? A frieza na minha voz fez os dois recuarem um passo. Essa mulher te deu um genro, garota. Um pouco de respeito não faria mal. Antes que Lara pudesse responder com mais veneno, uma senhora elegante, usando um colar de pérolas que valia mais que a minha rotisseria, se aproximou da nossa mesa. Ela pegou mais um pão de queijo, ignorando completamente a tensão no ar. Minha querida, ela disse para mim, com um sorriso genuíno. Isso aqui é simplesmente divino. Onde fica o seu estabelecimento? Preciso encomendar para o meu próximo evento. O rosto de Lara se contorceu de humilhação. A validação vindo de uma igual dela, bem na sua frente, era um tapa mais forte do que qualquer um que eu pudesse dar. A cena finalmente chamou a atenção do anfitrião. Marcos se aproximou, o rosto fechado numa carranca de autoridade. Ele olhou da filha para Henrico e depois para mim, uma figura estranha naquele cenário. Está tudo bem aqui? Quem é essa senhora? Henrico abriu a boca para falar, talvez para inventar uma mentira, dizer que eu era uma penetra, uma louca, mas eu fui mais rápido. Eu me virei para a senhora das pérolas, sorri e entreguei a ela um cartão de visitas que estava no meu bolso. Fico feliz que tenha gostado, eu disse, minha voz clara e alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Então, me virei para Marcos, olhando diretamente nos olhos dele, depois para a filha dele e, por último, para o meu filho. Eu sou Sônia, eu anunciei, a dona da comida que está salvando a sua festa. E para o azar de alguns, eu também sou a mãe do Henrico. O silêncio que se seguiu à minha declaração na festa foi mais barulhento que qualquer música. Vi o mundo de Henrico e Lara começar a desmoronar em câmera lenta. Nos 2 dias seguintes, a história se espalhou como fogo em palha seca nos círculos sociais dele. A mãe cozinheira que salvou a festa do grande empresário Marcos e humilhou a filha dele e o genro. A história tinha todos os elementos que a alta sociedade adora: drama, humilhação e uma boa fofoca. Marcos, furioso com a mancha em sua reputação, cortou todo o apoio a Henrico. O apartamento de luxo onde ele morava com Lara estava no nome da construtora de Marcos. O emprego que ele tinha conseguido na empresa do sogro evaporou. De repente, meu filho não era mais o arquiteto promissor noivo da herdeira. Ele era apenas o filho da dona da rotisseria. Na manhã do 3º dia, eu executei a próxima parte do meu plano. Eu não fui até o apartamento dele. Eu mandei um representante, um oficial de justiça acompanhado por um motorista de guincho. Eu fiquei a uma distância segura, dentro do meu carro simples, observando a cena do outro lado da rua. Vi quando o porteiro, que antes tratava Henrico com uma reverência quase cômica, interfonou com uma expressão de desdém. Minutos depois, Henrico desceu correndo, o cabelo bagunçado, vestindo apenas uma calça de moletom. Ele gesticulava, o rosto vermelho de raiva e pânico. Que palhaçada é essa? Esse carro é meu. Eu tenho os documentos. O oficial, um homem calmo e metódico, simplesmente entregou a ele uma paz. Senhor Henrico, o veículo foi um presente, mas a transferência de propriedade nunca foi finalizada legalmente. A proprietária original, sua mãe, Sônia, solicitou a devolução do bem. A mandíbula de Henrico caiu. Ele olhou os papéis, as mãos tremendo. Era a minha assinatura ali, clara e firme. Foi então que Lara apareceu na entrada do prédio. Ela usava um hobby de seda caro, mas seu rosto estava inchado de choro. Quando viu o guincho se posicionando para levar o carro preto e brilhante, ela se virou para Henrico com um ódio que eu podia sentir do outro lado da rua. Você vai deixar eles levarem o meu carro? Ela gritou, a voz esganiçada. Notei o meu. Não é seu carro, Lara. Nunca foi. Henrico rosnou de volta, a humilhação o tornando cruel. É o carro que a mãe que você despreza me deu. Então faça alguma coisa. Ligue para o meu pai. Ela exigiu. Seu pai não atende minhas ligações desde a festa. Ele gritou de volta. Ele disse que eu sou uma vergonha. A briga deles na calçada era um espetáculo para os vizinhos curiosos que começavam a aparecer nas janelas. O carro, o símbolo máximo do status que eles tanto valorizavam, estava sendo preparado para ser levado embora como um pedaço de lixo. O motorista do guincho prendeu os cabos nas rodas com uma eficiência indiferente. Foi nesse momento que eu decidi me revelar. Saí do meu carro e atravessei a rua calmamente. Quando eles me viram, o queixo dos dois caiu. Lara recuou como se tivesse visto um fantasma. Henrico ficou paralisado, o rosto passando da raiva para um desespero mudo. Eu parei a poucos metros dele. Olhei para o carro sendo erguido lentamente pelo guincho. O sol da manhã refletia na lataria preta, a mesma lataria que eu passei horas limpando
segundo antes de entregar a ele. Sabe, meu filho, eu disse, minha voz soando tranquila no meio da confusão. Eu sempre te ensinei a terminar o que começou. Você começou a me envergonhar. Eu fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Agora eu vou terminar. O carro foi completamente erguido, balançando um pouco no ar antes de ser fixado na plataforma do caminhão. Era o fim de um capítulo. O som do motor do guincho ligando foi a trilha sonora da queda deles. Eles não sabiam, mas aquilo era apenas o começo. A casa, o status, os amigos, tudo seria arrancado deles, pedaço por pedaço. O caminhão do guincho virou a esquina, levando com ele o último pilar do mundo falso que Enrico e Lara construíram. O silêncio que ficou era mais barulhento que a briga. Eles pareciam duas estátuas de sal no meio da calçada, observando o vazio onde antes estava o símbolo do sucesso dele. Os vizinhos, que antes espiavam, agora se sentiam à vontade para sair nas varandas, alguns com celulares na mão, registrando a humilhação. Enrico estava pálido. Não era a palidez da raiva, mas do choque, da compreensão lenta e dolorosa de que o chão tinha desaparecido sob seus pés. Lara, por outro lado, tremia de fúria. Seus olhos me fuzilavam, como se eu fosse a única culpada por tudo. Você, ela sibilou, dando um passo na minha direção. Você fez isso de propósito. Você é uma velha invejosa. Antes que Enrico pudesse segurá-la, eu levantei a mão, pedindo silêncio. Inveja, querida? Eu disse com uma calma que a desarmou. Eu não tenho inveja. Eu tenho a escritura. Eles não entenderam. Seus rostos se contorceram em confusão. Foi quando um segundo carro, um sedã preto discreto, parou atrás do meu. Dele desceu um homem de terno cinza e pasta na mão. Ele caminhou até nós com passos firmes e parou ao meu lado. Enrico, Lara, este é o Sr. César, oficial de justiça, eu apresentei. Ele tem um documento para vocês. César abriu a pasta e tirou uma folha de papel. Ele a estendeu para Enrico, que a pegou com a mão trêmula. O que é isso? Enrico gaguejou, os olhos correndo pelo texto. É uma ordem de despejo, eu respondi por ele. Vocês têm 24 horas para desocupar o imóvel. Lara soltou uma gargalhada histérica. Despejo? Você ficou louca? Esta casa é nossa. Meu pai ajudou a pagar. Seu pai deu um cheque para essa entrada. Eu sei, eu disse, sem alterar meu tom de voz. Mas quem assinou como fiadora? Quem colocou a própria rotisseria como garantia quando o banco negou o financiamento para um recém-formado sem histórico de crédito? A casa, meu filho, sempre esteve sob o meu controle. Era para ser sua segurança, mas você a transformou num palco para me humilhar. O rosto de Enrico desabou. Ele finalmente entendeu a dimensão do que estava acontecendo. A casa não era um presente, era um empréstimo de confiança. E ele havia quebrado essa confiança da pior maneira possível. Ele caiu de joelhos na calçada, o papel amassado na mão. Mãe, por favor, ele sussurrou, a voz embargada. Não faz isso. Eu já fiz, respondi, fria como o aço. Lara, vendo que Enrico era inútil, partiu para sua última cartada. Ela pegou o celular, os dedos discando apressadamente. Vou ligar para o meu pai. Ele vai resolver isso. Ele vai te processar até você não ter nem essa sua lanchonete nojenta. Ela colocou o celular no ouvido, no viva-voz, para que eu pudesse ouvir a sua vitória. O telefone chamou 1, 2 vezes. Na terceira, a voz de Marcos soou, impaciente. Lara, o que foi agora? Estou numa reunião. Pai, aquela mulher, a mãe do Enrico, ela está nos expulsando de casa. Ela tomou o carro. Você precisa fazer alguma coisa, ela disse, a voz cheia de urgência. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir os pensamentos de Marcos, calculando os riscos e os benefícios. A voz dele, quando voltou, era gelada. Lara, escute bem. O vexame que vocês dois me fizeram passar na festa do clube já foi o suficiente. Meu nome está na boca de todo mundo. Você e esse seu namoradinho são um problema que eu não preciso. Resolvam vocês mesmos. Mas pai, ela começou a chorar. Não tem mais. Acabou. Não me ligue mais sobre esse assunto. E ele desligou. O som do telefone mudo ecoou na rua silenciosa. Lara deixou o celular cair da mão. Ele bateu na calçada com um baque seco. O último resquício de esperança tinha sido exterminado. Eles estavam sozinhos, arruinados. Olhando para os 2 destroços humanos na minha frente, lembrei de algo que meu pai sempre dizia. A conta sempre chega. Não importa o tamanho da festa. E a festa deles tinha acabado de forma espetacular. O rosto de Lara, antes cheio de arrogância, agora era uma máscara de desespero. Ela caiu de joelhos na calçada, o tecido caro do seu vestido se sujando na poeira da rua. O choro dela não era mais dramático, ou para chamar atenção. Era um som baixo, quebrado, o som de quem perdeu tudo de uma vez só. Enrico ficou parado, olhando para ela como se fosse uma estranha. Não havia amor ou pena em seus olhos. Havia apenas o reflexo do seu próprio
fracasso. Ele olhou para Lara, depois para mim, e pela primeira vez eu vi o menino assustado que ele era por trás de toda a fachada de arquiteto bem-sucedido. Ele abriu a boca para falar algo, talvez um pedido de desculpas, talvez uma acusação, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? Eu não disse nada. Não havia mais nada a ser dito. Todo o meu amor, minha dor e meu sacrifício já tinham sido expostos. Eu me virei, sentindo o peso de 20 anos sair das minhas costas. Dei as costas para os dois e comecei a andar, sem olhar para trás. Deixei para trás o som do choro dela e o silêncio esmagador dele. Deixei para trás o carro de 300 mil reais, o apartamento de luxo e a vida de mentiras que eu mesma ajudei a construir. Cada passo que eu dava em direção à minha rotisseria era um passo em direção a mim mesma. Na manhã seguinte, o cheiro de alho e alecrim me acolheu como um abraço. O calor do forno era familiar e reconfortante. Eu abria as portas da minha rotisseria às 7 da manhã, como fazia todos os dias. A vida continuava. Meu pequeno império, construído com suor e tempero, estava ali, intacto. Por volta do meio-dia, o lugar estava cheio. Seu Celestino, um cliente antigo que vinha desde a inauguração, sentou-se no balcão. Sônia, minha filha, hoje o seu frango assado está com um gosto diferente. Ele disse, com a boca cheia. Está com gosto de vitória. Eu sorri, um sorriso genuíno que não dava há muito tempo. Está com gosto de liberdade, seu Celestino, eu respondi, servindo uma porção de maionese para ele. Naquela tarde, enquanto limpava o balcão, vi um casal jovem passando na calçada. Eles pararam em frente a uma vitrine de uma agência de viagens, sonhando. O rapaz apontou para um pôster de Paris e a moça riu, abraçando-o. Eles não tinham nada, mas tinham um ao outro. E eu entendi. Aquele carro de 300 mil reais não era um presente. Era uma corrente que eu tinha colocado no meu próprio pescoço. Eu achava que estava dando ao Henrico um futuro brilhante, mas na verdade eu estava comprando uma ilusão. Meu filho não precisava de um carro de luxo. Ele precisava de caráter, de valores, de dignidade. E isso era algo que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Eu olhei para o meu reflexo no vidro limpo da vitrine. Vi uma mulher de 50 anos, com algumas rugas de preocupação, mas com os olhos brilhando. A conta tinha chegado para eles, mas a minha fatura também tinha sido paga. Eu paguei com dor, mas recebi em troca a minha própria vida de volta. Meu império não era feito de aço importado e status social, mas de tempero, trabalho duro e, acima de tudo, de respeito por quem eu era. Eu estava finalmente livre. E o meu futuro tinha um cheiro delicioso de recomeço. Aquele carro de 300 mil foi uma corrente, mas eu me libertei. Minha vida voltou a ter cheiro de recomeço. O que você achou dessa virada? Inscreva-se para mais histórias de resiliência como esta.